propósito divino e a disciplina. Gotas de sabedoria, Provérbios capítulo 19. Chegamos no 19º dia da nossa meditação na sabedoria de Deus, registrada no livro de Provérbios, do rei Salomão. Vamos ter um tempo aqui, mas eu te chamo para um tempo de oração. Vamos lá? Deus, nós oramos. Pai, obrigado. Mais uma vez estamos aqui diante de Ti. E como nós temos crescido nesses dias, Deus, meditando na Tua palavra. Fala ao nosso coração nessa manhã, Senhor. Oh Deus, purifica nosso pensar, nosso intento, Deus, desejo do nosso coração, que ele esteja cada vez mais alinhado, preciso, de acordo com essa palavra que nos instrui. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o propósito de Provérbios 19 vai falar aqui nesse devocional hoje o equilíbrio entre a vontade e o caminho. Exatamente. Nesse texto, o sábio Salomão nos confronta aqui, olha, eu quero compartilhar, com a sabedoria de Deus diante da nossa humanidade. Um dos pontos mais fortes hoje é o alerta sobre a autorresponsabilidade. Ou seja, muitas vezes o homem arruína a sua vida, traz desgraças, traz problemas para si mesmo, por suas próprias escolhas tolas. Mas o seu coração se ira também contra o Senhor. Ao mesmo tempo que ele toma decisões precipitadas erradas, de alguma forma ele atribui a Deus a sua falta de sucesso. O verso 3 desse capítulo vai falar sobre isso, né? A sabedoria então nos chama a assumir a nossa responsabilidade por nossos atos. Ou seja, a sabedoria também nos conduz a nós termos a consciência, a honestidade, sabe, de assumir os nossos BOs, os nossos boletos, os nossos problemas. A sabedoria nos faz mais honestos diante das nossas escolhas, das nossas decisões precipitadas, das consequências erradas, no sentido de nós reconhecermos que o que nós estamos vivendo, às vezes, de problemas e dificuldades, são causas das nossas escolhas. Então, Salomão ele vai trazer também, né, o valor, né, da prudência e da disciplina. Ele nos ensina que agir sem conhecimento não é bom, sabe? Agir sem orientação. A pressa sempre vai nos conduzir a errarmos. Quando a gente age, sabe, sem refletir sobre as nossas decisões e agimos tomados, sabe, de ímpeto, sabe, de pressa, a gente vai sempre errar. Ele também nos ensina, então, que a importância de ouvir conselhos e aceitar instrução para sermos sábios no futuro, isso é importantíssimo. O temor do Senhor é apresentado novamente como fonte de vida. Eu estou trazendo aqui, sabe, uma sinopse aqui desse capítulo 19. Quem o possui, né, sobre o temor do Senhor, quem o possui descansa satisfeito e não é visitado pelo mal. Por fim, somos lembrados de que a nossa generosidade para com os pobres é vista por Deus como um empréstimo. De alguma forma, nós estamos emprestando para Deus e Ele mesmo, pessoalmente, vai nos retribuir. Então, todos esses conceitos aqui, todos esses valores aqui, Salomão traz aqui no capítulo 19 de Provérbios. E alguns textos aqui que eu quero enfatizar, destacar. Verso 2 fala assim: ficar sem conhecimento não é bom, e quem se apressa com os pés erra o caminho. O verso 3, a estultícia, ou seja, a estupidez do homem perverte o seu caminho, desvia ele do caminho certo, e o seu coração se ira contra o Senhor. O verso 17, o homem, ou melhor, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Então, quando você fizer um favor para um pobre, para alguém que precisa, que alguém que está passando alguma necessidade, tenha um coração generoso, porque na verdade, quem vai te retribuir tem maior capacidade do que você mesmo, sabe, de fazer um bem para as pessoas.
Verso 21 fala que muitos propósitos há no coração do homem. Muitos propósitos há no nosso coração, no seu, no meu, mas o desígnio, ou seja, a vontade, o desejo do Senhor é que vai prevalecer, é que vai permanecer diante desse propósito. O verso 23 fala: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Mais uma vez eu quero enfatizar que temor, o fato de nós temermos a Deus, não nos distancia dele, do favor dele. Muito pelo contrário. Quando nós tememos a Deus, essa reverência nos faz aproximar dele. O versículo de ouro, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem. No seu, no meu, de todos nós, temos planos, temos intentos, desejos de realizar, de fazer e conquistar. Mas o desígnio, a vontade perfeita, a intenção de verdade do Senhor é que vai prevalecer diante dos nossos propósitos, dos nossos planos. E a aplicação prática para essa porção fala sobre a sabedoria de hoje, que é focada na paciência e na responsabilidade. Lembre dessas duas palavras, paciência, responsabilidade. Pausa estratégica, uma aplicação prática. Se você está planejando algo com muita pressa hoje, pare um momento, estabeleça uma pausa. O versículo 2, avisa que a pressa faz errar o alvo. Reavalie, reavalie se você tem as informações necessárias antes de agir. Não seja precipitado. Cerque primeiro das informações, de todas as informações que vai te ajudar a tomar decisões, corretas. Autoexame. Aqui também na aplicação prática fala da nossa honestidade, da nossa auto-honestidade. O autoexame, diante de uma dificuldade hoje, em vez de perguntar por que Deus permitiu isso, em vez de você atribuir a Deus, de alguma forma você remete, a síndrome de Adão, a síndrome de Eva, lá de Gênesis, quando Deus pergunta por que fizeste isso. Perguntou para Adão, Adão atribuiu a culpa a Eva, perguntou para Eva, Eva atribuiu a culpa à serpente. Então, em vez de você, querer atribuir a culpa a Deus das suas más escolhas, então a aplicação prática é: pergunte, houve alguma escolha minha que me trouxe até aqui? Então é você realmente refletindo sobre a sua decisão. Use o verso 3. O verso 3 eu quero te lembrar aqui: a estultícia do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se ira contra o Senhor. Use o verso 3 para crescer em autorresponsabilidade. Investimento eterno, um outro aspecto da aplicação prática. Procure uma oportunidade de ajudar alguém em necessidade. Os dias que vivemos é a coisa mais fácil que tem, nós encontrarmos pessoas que estão debaixo de uma necessidade e nós temos a oportunidade de abençoá-las. Lembre-se que ao fazer isso você está emprestando ao Senhor. É isso. E eu finalizo aqui com o desafio do dia. O desafio do propósito alinhado. Escreva um papel, seja um celular. Novamente, nós somos desafiados. Olha, escreva 3 planos que você tem para esse ano. 3 intentos seu. Você tem para o seu futuro próximo. A gente pode falar de futuro a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Eu estou falando em que você escreva 3 planos a curto prazo. Então, após você escrevê-los, faça uma oração entregando cada um deles e declarando sobre eles. Olha isso. Senhor, que prevaleça os teus desígnios sobre os meus propósitos. Faça essa oração sobre esses 3 planos. Senhor, que prevaleça a tua vontade, a tua decisão, o teu querer sobre os meus propósitos. Então é isso, O desafio é manter uma postura de paz, meu irmão. Mesmo que um dos seus planos sofra uma alteração inesperada durante o dia, confiando que o plano de Deus é muito superior
e muito melhor que o seu. É confiar que o cuidado de Deus, que os caminhos de Deus são maiores que os seus e que Ele que tem o verdadeiro cuidado para resolver, sabe, para levar você a conquistar os seus desafios, os seus planos. Amém? Fico aqui hoje com essa porção aqui de Gotas de Sabedoria, Provérbios 19. Eu recomendo aqui você praticar de novo os 3 Cs. Vai lá nas nossas redes sociais, pratica os 3 Cs. Sabe o que é isso? Curta, comenta e compartilha. Você não é uma represa, você é um rio. E o rio há uma corrente contínua, né? O rio não para como uma represa, segue um curso. Então deixa, sabe, o curso seguir na tua vida, compartilha mesmo tudo isso que tem edificado a sua vida para que outras pessoas também passem por esse mesmo momento de edificação. Vou ficando por aqui, amanhã nós retornamos. Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã, até mais. Tchau.